Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o pastor Patrick Ribeiro e estamos dando início ao nosso terceiro nível do nosso Lead Intensive 2024. Queridos, que satisfação enorme estarmos aqui, poder contribuir com o crescimento espiritual de cada um dos irmãos que já tem investido aí há mais de 16 aulas nesse processo conosco. Queridos, só fazendo aqui uma consideração, nós já estamos no nível 3. É importante que você esteja com as suas atividades em dia, desde o nível 1. Claro que o nosso curso você pode entrar a qualquer tempo, né? Talvez você entrou agora já no nível 3 e não fez nenhum dos dois primeiros níveis. Tudo bem. Mas o importante é que a partir dessa nova etapa, você vá fazendo tanto o nível 3 quanto o nível 1, beleza? Para que assim você possa ter melhor resultado da sua vida espiritual. Lembrando que a nossa intenção com o Lidere é formar homens e mulheres espiritualmente maturas, que possam a cada dia crescer em Deus e além disso, além de crescer em Deus em si mesmo, como ser humano, como pessoa, com caráter, nós já falamos muito sobre essas questões aqui, você possa também compartilhar isso para outras pessoas. O objetivo é que nós desenvolvamos aqui, a partir do nosso Lidere, a competência que às vezes falta em muitos de nós de transmitir por causa da insegurança. Às vezes não saber o que vai falar, ou como falar, ou se o que está falando está coerente. Muitas pessoas não pregam o evangelho, não é porque elas não sabem, ou é porque elas têm insegurança de que aquilo que sabem é de fato bíblico, ou não é porque tem medo ou vergonha, é porque acham que não tem a condição ainda de falar. E nós já falamos desde o Lidere 1 que o nosso primeiro sermão é o nosso testemunho. Por isso que nós pedimos para vocês escreverem o seu testemunho de vida e deixar reservado e ir treinando ele a cada dia para que você possa, em tempo hábil, falar dele para outras pessoas, ok? Então, que Deus te abençoe e no decorrer desse novo módulo, nesse novo nível, você vai entender o porquê que nós estamos aqui. Obviamente, já temos falado isso desde o nível 2, né? Nós fomos criados para 5 propósitos. E nesse primeiro módulo, agora após uma vida com propósito, nós daremos sequência à última aula que a missionária Crisley ministrou para vocês. Estaremos ainda falando sobre um dos propósitos, né, que é o de falar de Jesus a outras pessoas. Deus quer que você descubra uma nova vida nele. Deus quer que você desenvolva uma vida em abundância, uma vida abundante nele. Mas ele quer também que você tenha uma vida contagiante. É do desejo de Deus que você contagie outras pessoas com a sua verdade, com a sua palavra. A palavra contágio pode ter um prisma meio negativo, né? Pode contagiar, ainda mais depois do Covid-19, melhor dizendo, a gente fica com a sensação de contágio ser algo negativo, mas de fato, quando nós falamos de contágio, nós estamos falando de algo que inflama outras pessoas, que transmite facilmente para outras pessoas. É algo que quando nós nos conectamos a outras pessoas, essas pessoas possam receber imediatamente da paixão, do fogo que está em nós. É por isso que nós estaremos refletindo sobre o livro Cristão Contagiante, do pastor Bill Helps e Mark Mildberg. Até hoje eu não sei falar o nome desse direito. Então, esse é o livro que nós vamos estar lendo. Ah, pastor, mas nós não terminamos de ler o livro Uma Vida com Propósito. Beleza, conclua. Na verdade, esse livro ele será mais por recomendação e é o material que foi usado para trabalharmos aqui, tá bom? Então, deixo aí como recomendação de leitura, que você possa adquiri-lo. Está muito difícil encontrar, inclusive as edições que nós temos encontrado está um pouquinho acima do preço padrão, porque ele parou de ser impresso no momento, né? Então, mas você procurando com cuidado aí, você pode encontrar, ou então até pedindo emprestado para alguém que já comprou.
Nós também disponibilizamos o PDF dele no nosso aplicativo. Então você vai baixar o PDF, vai baixar a apostila, tá? E vai acompanhar as próximas aulas. Nós vamos trabalhar exatamente esse material. Então ele é o livro de recomendação. Nosso tema é Tem uma Vida Contagiante, é o que nós estamos propondo para esse nível 3. Nós já estamos aqui no terceiro degrau da nossa escada. Então nós começamos com Lidere em 1, Descubra uma Nova Vida em Cristo. Concluímos, Experimente uma Vida Abundante. E agora nós estamos Cristão Contagiante. Esse Cristão Contagiante você vai entender no decorrer das próximas aulas, das próximas 6, que o foco é contagiar outras pessoas com aquilo que temos recebido da parte de Deus. Beleza? Então vamos seguir. O tema da aula de hoje, da aula 1, é a grande comissão, fazendo discípulos e dando sequência àquilo que foi falado na última aula do Lidere 2, uma vida com propósito, E, novamente, lembrando, qual é a finalidade? O nosso alvo de novo convertido é levar vocês, desde os processos da conversão até o processo de um líder de um pequeno grupo, um líder de uma célula, um líder de um ministério, certo? Então, o nosso objetivo aqui é formar líderes. Nossa visão é essa. É resgatar os perdidos e transformá-los em líderes de excelência, líderes multiplicadores. Então, se você está fazendo esse curso, glória a Deus, você está evoluindo no seu processo, tá bom? Então, vamos continuar crendo que Deus tem algo poderoso para a sua vida aqui. Então, vamos começar. A partir do momento que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, amado, precisamos compreender que não é suficiente. Deus, ele nos chamou e ele nos deu uma missão muito clara, missão essa que já foi colocada para nós no Lidere 2, onde Deus em Jesus Cristo estava reconciliando o mundo a ele. Jesus, então, fez o trabalho da reconciliação, salvando-nos na cruz, e quando subiu ao céu, nos deu essa missão de continuar reconciliando as pessoas, para que as pessoas tenham paz com Deus. Nós sabemos que o mundo, ao pecar, teve aquela briga milenar entre o homem e Deus. E somente Jesus foi aquele que trouxe paz entre o homem e Deus, reconciliando. Só que essa missão, ela ainda está ativa, ela não está completa. Ok? Jesus só fez a parte dele, completou a obra na cruz de salvar e de trazer a paz para toda a humanidade. Isso aí sim. Mas a missão que está incompleta é a missão de falar isso para aqueles que ainda não ouviram. Romanos 10 diz: como ouvirão se não há quem pregue. Então, é preciso muito que nós tenhamos consciência de que existem os campos, estão brancos, prontos para a colheita, e nós precisamos tão somente ter a iniciativa de ir fazer essa obra. Então, Cristo deseja, Cristo quer, Cristo ordenou que tenhamos uma vida contagiante, que nós venhamos contagiar outras pessoas com a verdade que temos recebido dele. Em 2 Pedro 3,9 é descrito que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que nós contagiemos todos, assim como você está vendo nesse GIF aí. O fogo pega sobre um, espalhar. A chama que desceu em Atos 2, ela se espalhou e continua a se espalhar em cada um de nós. Porém, nós vemos que o papel de Jesus, como nosso Senhor, ele foi crucial na salvação, para que essa chama chegasse a todos nós, ele foi crucial. Mas ele deixou algo muito claro. Ele disse: se o grão de trigo que cair no chão não morrer, fica somente ele. Mas se ele morrer, dá muito fruto. E isso nos dá uma aplicação prática de duas coisas. Primeiro, sobre a própria vida dele. Ele morreu a ponto de que nós fôssemos enxertados na videira verdadeira, a ponto de nós fôssemos recebidos como filhos, a ponto de que nós fôssemos
reconciliados com Deus. Só que a morte de Jesus trouxe o Evangelho até nós, que já recebemos. A nossa própria morte fará com que o Evangelho chegue a outras pessoas. Como assim? Eu vou ter que morrer, vou ter que crucificar e tal? Talvez sim, os apóstolos passaram por isso. Mas antes da sua morte, dessa forma chegar, existe uma morte primária que tem que acontecer. A morte do seu eu, a morte do seu conforto, a morte do seu egoísmo, a morte da sua avareza, a morte do seu velho homem. E nós já aprendemos isso, né? Nós já aprendemos nos 2 primeiros níveis sobre essa questão de fazer morrer. Não tem como, querido, cumprir o ID se primeiro não morrer para nós mesmos, morrer para as nossas próprias vontades e para as nossas paixões. Então eu quero incentivar você, assim como Jesus, onde está escrito em João 12, 24, ele morreu, né, para que nós pudéssemos ser o fruto da sua morte. E após a sua morte, ele ressuscitou. E aí, em Mateus capítulo 20, verso 18, ele nos deu, né, 2 ordens. E a primeira é vão. E esse vão, ele está dizendo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam. E aí, nesse processo de vão, ele está falando que não é, e Crisler falou muito bem disso na última aula, que não é sobre ir e fazer lá em algum lugar, é ir fazer discípulos enquanto caminha, enquanto se desenvolve a sua jornada, né? Então, enquanto você estiver indo pelo percurso, vai falando de Jesus. Então, vão e façam discípulos. Então, essas 2 ordens, Mateus 28, vão, que é a mesma coisa de estar indo, né, no processo, e façam. A pergunta é, em toda a sua jornada cristã, e eu quero fazer essa pergunta olhando para o seu rosto, em toda a sua jornada cristã, em que você se converteu a Jesus, você tem falado de Jesus por onde você passa? Por os caminhos que você anda? No trabalho? Ah, pastor, mas tem área que é antiético. Eu, por exemplo, quando eu dava aula de educação religiosa, era chamada de educação religiosa, depois mudou para ensino religioso, enfim. Eu fui tolhido pela minha diretora em não falar de Jesus no sentido de pregação na sala. Ela falou, olha, que você não é pastor, que você é um professor. Isso no início, eu nem tinha dado a primeira aula ainda, na verdade foi a supervisora. E eu falei, não, entendo, eu sei compreender a diferença do papel pastoral do papel de professor, mas eu não deixo de ser cristão porque eu entrei na sala de aula ou eu entrei na escola, assim como a senhora não deixou de ser católica ao entrar aqui. Então, você saber separar, mas a minha vida é cristã e o que eu tenho como entendimento cristão para a minha vida é em qualquer lugar, seja em sala de aula ou fora dela. Eu não posso abdicar da minha fé por causa de um capricho seu, né? O Estado é laico, a escola é laica e os direitos são iguais para todas as pessoas e eu não vou deixar que me inibam de expressar minha fé onde quer que eu esteja. Pronto, conversei, claro que soube lidar com essa demanda, né? Mas nunca deixei que isso tolhisse a minha fé e que eu não falasse de Jesus por outros meios, né? Por outras formas, não apenas verbalmente, mas pela minha vida, o meu comportamento e a minha maneira de lidar com as demandas do dia a dia. Porque é isso que o Evangelho é, né? Não é só sobre pregar. Às vezes existe uma frase que eu não me lembro o autor, a sua maior pregue, se necessário for, fale. Não é isso? Então, fazer discípulos, fazer com que as pessoas sigam o Mestre, é essa a ordem. E isso, portanto, vão e façam discípulos. Então, é fazer com que as pessoas sigam o Mestre que nós estamos seguindo, Jesus Cristo, o Salvador. Mas como pode fazer esse processo? E o Lidere 3 vai nos mostrar exatamente isso, como, de maneira prática. É isso que nós vamos tratar aqui. Como fazer esse processo, como fazer discípulo.
indo, evangelizando, batizando, consolidando e ensinando a obedecer. Se você já tem a sua apostila em mão, você vai perceber que nós temos essa aula introdutória falando sobre a missão, falando sobre a grande comissão de Mateus capítulo 28, e as 6 próximas aulas, né? As 6 próximas aulas, elas serão desenvolvidas nesses 3 processos aí: indo, consolidando e ensinando a obedecer. Então nós vamos trabalhar as próximas 6 aulas, sendo 2 aulas para cada um desses processos: indo, consolidando e ensinando a obedecer. E nesses processos, como você vai observar aí, nós temos algo muito importante, que é a nossa escada de crescimento, que eu vou estar falando no decorrer do tempo, tá certo? Mas quanto aí, nesse processo de indo, ensinando a obedecer, nós temos uma visão, um quadro do futuro, que é o propósito geral, onde nós desejamos chegar, é isso? Onde nós queremos ir. Então, eu quero te mostrar aqui um quadro, né, do nosso processo, as etapas desse processo. Como estava escrito na frase aí, a visão é um quadro do futuro que desperta a paixão. Então, qual é a visão que nós temos no Lidere 3? Você está tendo um quadro, e nesse quadro você tem 4 símbolos, e aqui nós chamamos aqui, né, de ciclo de maturidade, o ciclo de crescimento. Nós entendemos que primeiro nós precisamos ganhar as pessoas, e eu coloquei aqui ganhar, mas você pode também usar o termo conquistar, porque ganhar, ninguém ganha a alma, né? A gente conquista ela. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós precisamos, então, lutar, né, batalhar para vencer os desafios e tomar as almas que o diabo tomou, né, roubou através do engano. Nós temos que conquistá-las para Jesus. Então, o primeiro passo é conquistar. E como fazer isso? Evangelizando, é óbvio. Apelando, e aqui esse termo apelo, não está falando apenas do apelo no final do culto, não. Não é sobre esse apelo de final do culto. Mas é sobre uma decisão de mostrar para as pessoas o quanto elas estão longe. É o que está lá escrito, o que Paulo escreveu aos Coríntios. A obra da reconciliação. Nós precisamos apelar para o mundo, dizendo: volte-se e reconcilie-se com Deus. Vocês estão longe. É sobre isso, é sobre pregação, é sobre falar. Esse apelo não é só quem quer aceitar Jesus. Na verdade, isso nem é um apelo. A gente chama isso de apelo, mas não é apelo, isso é um convite. Mas, na verdade, o apelo é falar para as pessoas, é a pregação do evangelho em si. E aí, essa pessoa se convertendo, ela chega à decisão. Ela tem que tomar a decisão de crer em Jesus Cristo. Com isso, a gente vai fazer a ficha de decisão. Aqui na nossa igreja a gente tem um link, né? A gente tem um sistema, e nós usamos esse sistema para captar essas informações. Por que essas informações são importantes? Talvez alguém pode perguntar para você: pastor, por que todo mundo que chega na igreja, o senhor faz um cadastro ou manda? Porque a gente sabe, irmãos, que tomadas de decisões só podem ser feitas de maneira mais assertiva se você tiver dados. Os dados nos dão uma noção do panorama geral. E isso também em relação à salvação de vidas, a pessoas. Então você precisa compreender, entender qual foi o dia que essa pessoa chegou pela primeira vez na igreja, quando foi o dia que essa pessoa... E nós vamos ver isso muito, tá? Nós vamos falar isso em consolidação. Então essas informações iniciais são muito importantes para o processo de maturidade, coisa que com muito tempo a gente não fez, tá certo? E a gente precisa fazer como igreja. Então vocês têm aí a ficha de decisão, que é importante. Depois é a consolidação, né? Que é o batismo dessa pessoa, tem o primeiro contato, usando exatamente essas informações pegadas aqui, e tem a consolidação em si, que é, aqui no nosso caso, nós usamos o CCM1, ou o nível 1 que vocês fizeram aqui, é o nosso nível de consolidação na igreja. Tá? Nós usamos todas aquelas 8 aulas
para consolidar a pessoa. Obviamente, queridos, que não é uma obrigação. Se a pessoa querer batizar na hora, eu batizo. Porque se ela creu, entendeu, eu batizo. Porque eu entendo que o que é necessário para a pessoa batizar é fé em Jesus Cristo e arrependimento dos pecados. Eu não preciso pedir prova de arrependimento para essas pessoas. Por quê? Porque o processo de mudança é algo que isso acontece no momento que se converte até o momento que nós somos levados para o céu, onde nos tornaremos varões perfeitos. Então, mas a gente, antes de batizar, nós trabalhamos esse CCM1, às vezes dentro do tempo que a gente tem entre a conversão e o batismo. E depois nós treinamos essa pessoa ensinando ela a obedecer. Então, aqui e aí tem o discipulado, tem o treinamento, tem preparo, que é o que vocês estão tendo aqui, e depois nós enviamos. Aí nós liberamos o recurso, nós ajudamos na ação prática e mentoreamos, que é a liderança de célula ou a liderança de algum ministério dentro da igreja. Percebeu o quadro geral? E aqui eu quero chamar a atenção que nós temos como filosofia de vida, filosofia de ministério na nossa igreja, que nós não somos um lugar apenas para congregar, mas uma família para pertencer. Mas nós também, outro ponto da nossa filosofia de vida, é que nós não estamos aqui para ser consumistas. Não, nós estamos aqui para crescer. Nós somos uma igreja focada no crescimento. Então, a partir do momento que a pessoa decide fazer parte dela, seja oriunda de uma outra denominação ou de uma outra igreja que vem, a partir do momento que fez parte do hall de membro, nós incentivamos diariamente, constantemente, a pessoa a evolua, cresça, evolua, cresça. Eu acho que se não crescer por querer, vai crescer porque a gente fala muito. E nosso foco é porque nós sabemos, gente, que crente, criança, não gera filhos. Gente, é biologicamente comprovado, criança não reproduz, só reproduz quem é adulto e adulto sarado, entende? Se o reino de Deus é um reino de reprodução, lá quando Deus criou o mundo e disse, criou Adão e Eva e disse, crescei, multiplicai e povoai a terra. Quando ele recomeçou o mundo em Noé, a ordem foi a mesma, cresçam, multiplicai e povoai a terra. Quando Deus veio ao mundo através do Filho Jesus, recomeçando um novo ciclo, porque ele diz, esse é o sangue da nova aliança e tal, ele recomeçou, e a ordem foi clara, ide todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ide, né? Então, portanto, vão e façam. O foco de Deus sempre é multiplicar, é crescer, é avançar. Essa é a matemática de Deus. Só que só conseguimos multiplicar quando nós estivermos maduros. Por isso que ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí então serão minhas testemunhas. Por quê? Porque o processo de maturidade daqueles discípulos só seria concluído com o batismo do Espírito Santo que aconteceu 40 dias depois da subida de Jesus ao céu. Então perceba, crente infantil não reproduz. E se porventura isso acontecer, reproduzirá outros crentes infantis. Minha maior preocupação é que o Brasil tem aumentado o número de evangélicos. Mas, gente, o Brasil tem crescido em número de crentes, mas não de discípulos maduros, porque quem está reproduzindo é só cristão imaturo, pessoa que ainda não entendeu o que é o evangelho verdadeiro, pessoas que estão vivendo uma vida, um evangelho de sensacionalismo, focado apenas em emoções, focado no sentir e não focado no ser. Percebe? Então a nossa filosofia aqui de ministério na nossa igreja é que você seja um cristão maduro, para que até então você reproduza cristãos maduros. Faz sentido para você? Vamos pegar aqui uma figura de linguagem. Pois não tem uns cavalos que são caríssimos, porque é chamado de cavalo ou garanhão, é porque o material genético daquele cavalo é de raça pura, é boa, e quanto mais a raça for pura, maior o preço, maior o valor. Então,
Então, nós precisamos compreender, amados, me desculpe se a comparação for muito efêmera, mas é isso, Deus quer que nós sejamos cristãos de raça pura, cristãos autênticos e não mestiços. Os judeus chamavam os samaritanos de cachorrinhos porque os samaritanos eram judeus misturados com raças de outras nações. E Deus sempre prezou pela pureza. Então hoje Ele quer um povo que não se corrompa, que não se mistura. E é por isso que só a maturidade cristã, só o aprender, irmão, lendo livros que edificam, lendo materiais, aqui nós estamos lendo esse livro. Opa, aqui ó, esse livro te incentiva a ler, e aqui incentiva, vamos os irmãos a ler constantemente. Só esse ano, 2024, que nós estamos gravando essa aula, nós temos aqui 5 materiais preparados, selecionados para ler. Então, portanto, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos crescer, tá certo? Vamos evoluir para a glória de Deus. Percebeu aí? Então, ensinando a obedecer é a fase do nosso nível 3 do lidério. Então, vamos lá. Você já brincou, né, da brincadeira chamada Siga o Mestre na sua infância? Pois é, essa brincadeira ela toma um ar de seriedade aqui, porque não é sobre brincar, é sobre ser sério e seguir o Mestre. Eu sigo e eu ensino outros a seguir. Ah, meu irmão, Deus tem um projeto e Deus terminou para nós, desde a eternidade, os seus propósitos. Mas a pergunta é, tem alguma coisa que Deus planejou que ainda não foi concretizado? Ah, meu irmão, isso sim, tem. E eu vou te mostrar agora. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Está escrito: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Amado, esse verso nos fala de uma grande multidão, uma grande multidão diante do Cordeiro. Só que isso é no grande dia, essa grande multidão. Mas para que haja essa grande multidão, hoje precisamos ter uma multidão de pessoas gerando essa multidão, salvando as pessoas. A nossa tarefa é fazer com que outras pessoas sigam o Mestre, sirvam a Jesus, venham a Jesus, e aí sim, esta visão, esse quadro do futuro descrito em Apocalipse vai acontecer. Essa multidão vai acontecer. Irmãos, é inevitável. O texto diz que o Senhor viu. O Senhor tem uma visão do futuro, e a visão de futuro é que vai ter uma grande multidão de várias tribos, nações, todos vestidos de vestes brancas. Mas para que isso aconteça, agora, no presente, temos que salvar o máximo de pessoas possíveis. Existe uma música que eu não me lembro o autor, mas diz: minha vida não vale a pena se eu não ganhar ao menos um. Amado, ganhe ao menos um. Faz o propósito, 2024 eu vou ganhar ao menos uma pessoa para Jesus. Em 2024 eu vou salvar ao menos uma pessoa. Se amanhã terá uma grande multidão de vestes brancas, hoje há uma grande multidão de ovelhas sem pastor. E essas ovelhas sem pastor, Deus está nos conduzindo a elas. Aleluia, irmãos, que coisa tremenda. Essas ovelhas sem pastor. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquelas multidões que vinham ao encontro dele, aleluias, ele viu aquelas multidões como ovelhas que não havia pastor. Gente, eu vejo e eu percebo hoje, o diabo está tentando confundir a cabeça das pessoas com tantas filosofias, com tantas ideologias, sabe? As pessoas estão correndo atrás de tudo porque elas estão sentindo falta de algo para encher o coração. E elas procuram isso nas ideologias, elas procuram isso nas filosofias, elas procuram tudo isso. E nós não podemos ficar calados. Enquanto o mundo está bradando e gritando, parece que nós como cristãos estamos ficando com medo, amedrontados, porque nós não podemos nos intimidar. Está na hora de soltar o grito, liberar o grito. É por isso que a palavra apelo,
O termo apelo é empregado porque nós temos que apelar, falar para as pessoas: reconcilie-se com o Senhor, reconcilie-se com Deus, é tempo de voltar para o Senhor. Então, amados, seguindo aqui, existe uma multidão hoje que precisa ser alcançados. Qual é o desafio? Transformar a grande multidão de ovelhas sem pastor em rebanho de Jesus. Esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso chamado, essa é a visão de Deus para nós, transformar essas ovelhas no rebanho de Jesus. É por isso que, resumidamente, eu quero mostrar para vocês aqui qual é a missão da Igreja Presbiteriana Renovada de Almenara. E eu gostaria muito que você fizesse também disso a sua visão, sua missão, ser uma igreja renovada pelo Espírito Santo, para adorar a Deus, pregar o Evangelho, servir uns aos outros, crescer em comunhão e fazer discípulos. É os 5 propósitos, pela qual nós vivemos. Nossa visão é salvar pessoas para Cristo e transformá-las em discípulos multiplicadores. Então você já está salvo, você já está no nível 3 do nosso curso, você já é uma pessoa, foi chamada por Deus, você já está aqui. Agora o próximo passo é se tornar um discípulo. Gente, presta atenção, você já está aqui, você já está no nível 3, você já chegou, você já descobriu uma nova vida em Cristo. Você já descobriu uma vida abundante, que é o nosso nível 2. Ah, pastor, eu ainda não sei meu propósito específico. Bacana, mas você já sabe os 5 gerais, e missão está em uma deles. Adoração, comunhão, discipulado, você já sabe os 5. Então você não precisa nem saber o específico, se você foi chamado para ser um pregador, qual o seu dom. Nós falamos, né? Inclusive nós vamos voltar no nível 5, falando sobre o forma. Que nós falamos no Lidere 2, e aí nós vamos entender isso melhor. Mas calma, você não sabe o seu específico, mas você sabe os seus gerais, e um desses é salvar pessoas. Então você já está aqui, transforme-se então. Está na hora da metamorfose, está na hora de sair de lagartinha e transformar na borboleta, transformar em algo poderoso para a glória de Jesus, que é fazer outras pessoas. E aí você está no nosso processo. O nosso processo é esse. Você foi conquistado, você foi consolidado, porque você já se batizou, ok? E você está sendo treinado agora, meu irmão. Talvez você está aqui, você já foi até enviado, você já está até na obra fazendo. Mas talvez foi enviado e não foi tão bom preparado. E aqui é o lugar. Irmão, já estamos no 3º nível. Aqui, a partir de agora, é faca na caveira, é ação, é atitude, é colocar em prática. Fechou? Vamos lá. Então, Marcos 6:30 ao versículo 44, nos fala do momento em que o Senhor, Ele transforma, né, os pães. Ele faz esse milagre, porque as multidões estavam aos seus pés. E aí, meu irmão, nós precisamos compartilhar isso. Existe uma multidão que está faminta da palavra de Deus. Se você fosse Jesus, qual seria a sua reação ao ver aquela grande multidão? Qual foi de fato a reação de Jesus? Porque quando Jesus viu aquela multidão faminta, o que Jesus fez? Irmãos, Jesus se preocupou em dar comida. Entende? Jesus se preocupou em dar comida ao ver a multidão faminta, foi isso. Só que existe uma outra coisa. Enquanto Jesus estava preocupado em alimentar a multidão, gente, isso aqui agora é sério. Enquanto Jesus estava preocupado em alimentar a multidão, os discípulos estavam preocupados em quanto isso custava. Qual a reação dos discípulos à grande multidão? Jesus viu a multidão e teve uma reação. Os discípulos viram a multidão, teve outra reação. Qual o conflito existente entre Jesus e os discípulos nesse momento? E eu quero dizer para você de fato qual foi. Jesus estava preocupado em alimentar a multidão. E os discípulos estavam preocupados em quanto custaria. A Cris lhe falou algo na aula passada, ainda sobre missão, e a gente está só dando sequência. Ela disse, quanto custa? E ela respondeu enfaticamente, custa tudo. E de fato, querido, custa tudo. Jesus disse que a quem não deixar pai e mãe, dinheiro, tal, por amor a Ele. Eu sei que quando você se propõe a fazer a obra de Deus, querido, você está propenso a tudo. A tudo. Jesus disse que Ele nos enviaria como ovelhas em meio a lobos.
Tem gente que está deixando de pregar porque eu não estou pregando porque a igreja tem tanta gente mau caráter que a gente vai falar de Jesus para as pessoas, elas jogam isso na cara. E não é por aí. Tem pessoas que estão deixando de fazer a obra porque a irmã fulano falou mal, a irmã Beltrano não vai com a cara dela. Tem outras pessoas deixando de fazer a obra. São tantas justificativas. Tem gente que fala assim, pastor, esse não é meu chamado para pregar o evangelho. Será que uns foi chamado para isso, outros foi chamado para outras coisas? Esse não é o meu, não existe. Isso é uma ordem, não é um chamado, é uma ordem. Ordem tem que ser obedecida. Então, nós damos desculpa. Os discípulos falaram, mestre, onde vamos arrumar dinheiro para comprar comida para tanta gente? Não tem como fazer isso, é uma obra impossível. Paremos e dá desculpa. Essa é a realidade. Nós estamos confortáveis nos nossos quartos, confortáveis na nossa casa, na nossa Netflix, com o controle na mão, com o nosso smartphone na mão, e a gente está sequer ligando com quem está lá fora. Mas as pessoas hoje não estão querendo ouvir o evangelho. Quem disse? Você acha que todo mundo deu ouvido ao que Jesus pregou? Todo mundo ouviu? Paulo passou por diversas cidades. Você acha que Paulo ganhou 100% das cidades por onde passou? Jesus salvou 100% das pessoas, 100% dos judeus creram em Jesus? Não, irmão. Sempre vai ter a maior parcela não vai crer, mas sempre vai ter os que creem. Então a gente prega para todo mundo, para salvar os que vão ser salvos. Então para de olhar para a parcela que não responde positivamente. Olhe para a parcela que vai responder. Talvez você, na sua sala de aula, você vai pregar para todo mundo e ninguém vai se converter. Na escola, ninguém vai converter. No seu trabalho, ninguém vai converter. Mas vai chegar um momento que alguém vai. E é sobre essas pessoas que a gente tem que continuar investindo. Então, qual o dilema que aconteceu entre Jesus e os discípulos? Simples. Os discípulos olharam quanto custa. Jesus olhou a necessidade. E não é sobre quanto custa, gente. É sobre o que precisa. Aqui nós temos 2 momentos para falar do nosso tempo. Esse é o nosso tempo, sabe? Esse é o nosso tempo. Nós temos que pregar aqui, está um culto na nossa igreja, aqui está a célula, aqui está um momento de confraternização. Está na hora de nós começarmos a contagiar, gente. Esse é o nosso tempo, é o tempo da Igreja Presbiteriana Renovada de Almenara, é o tempo das igrejas que estão aqui participando, a igreja de Joaíma, a igreja de Itaiobeiras, a igreja de Araçagi. Tem gente aqui de vários lugares participando desse curso nesse momento. É o nosso tempo. Vamos fazer valer o nosso tempo. Ok? Então, mas para isso acontecer, gente, Marcos capítulo 6, você vai poder destacar isso e na apostila está explicando melhor detalhes, tá? Tem que ter compaixão. Primeira coisa, querido, você tem que ter compaixão. Se você não tiver compaixão para com as pessoas, você nunca vai salvá-las. Tá? Uma outra coisa, responsabilidade, está no versículo 37. Se você não se responsabilizar, se você não chamar a responsabilidade para si, não, isso é minha, é a missão. Porque geralmente a missão é dos missionários, é de quem fez o curso de capacitação missionária. Não, a missão é de todo mundo. Se você não se autorresponsabilizar, se você não começa a se responsabilizar pela salvação do seu vizinho, se você não começa a se responsabilizar pela salvação do seu parente, precisamos entender. Jesus disse, dê-lhes algo para comer. Jesus deu uma responsabilidade para eles. A missão requer sacrifício. Está no capítulo, está lá no versículo 41, na parte B do versículo. É isso que a Bíblia diz, né? Então é importante que nós temos que sacrificar. Gente, olha só para você entender, os discípulos tinham acabado de chegar de uma missão. Eles tinham acabado de chegar numa missão. Lembra em Lucas capítulo 10, quando o Senhor enviou os 70 discípulos? Eles chegaram numa missão. Eles chegaram cansados. Eles chegaram exaustos da missão de ir pregar em cada cidade, expulsar demônios. Estavam super empolgados. Eles queriam contar para Jesus tudo. Eles queriam um momento. E Jesus viu que os discípulos queriam aquele momento só para eles. Então Jesus falou assim, vamos a um lugar separado e lá a gente compartilha, lá nós descansamos. Vamos descansar. Gente, os discípulos estavam nesse monte aqui para descansar. Eles estavam aqui para aliviar, conversar com Jesus, esparecer a mente. Só que quando está lá os 12 e Jesus, chega uma galera, uma multidão.
E aquilo que seria um descanso se transformou em mais trabalho. E aí os discípulos estão doidinhos para, sabe, esse povo chegou a hora dessa, eu estou cansado. E queríamos conversar com Jesus, um momento só com ele. Eles estavam ali para descansar, como estou dizendo. E os discípulos chegaram para Jesus: mestre, esse povo não quer ir embora não. Está ficando tarde, o povo tá querendo comer. Eu chego até a pensar que foi uma desculpa, tá? Deles: olha, está com fome, manda esse povo embora para comer. Porque na verdade, quem estava com fome talvez eram eles mesmos. Eles tinham acabado de chegar de viagem. Eles estavam cansados. Eles estavam ali para poder conversar com Jesus, compartilhar tudo. E Jesus, o que Jesus faz? Dá a eles, vocês, comida. Pensa, cansado, querendo descansar. O dia todo esse povo aqui, Jesus ensinando esse povo. E agora a hora de bater o ponto, 5 horas da tarde, Jesus manda o quê? Dar comida para essa galera. Jesus, tem mais de 5.000 homens aqui, Jesus. Nós somos 12. Faz sentido isso não. Gente, dá para sentir o drama? Eu estou sentindo o drama. 5 horas da tarde, você chega de viagem, está com fome, passou o dia todo atendendo gente, Jesus atendendo gente, 5.000 só homens, fora crianças, fora mulherada, e geralmente sempre tem mais mulher do que homens, né? Sempre tem. Olha para a sua igreja aí, você vai perceber que tem mais mulher do que homem, e só 5.000 homens, fora a galera toda. Isso vai lá para uns 15.000 pessoas, e Jesus chega para 12. Se a gente for fazer uma conta, mais ou menos, se colocar 12.000 pessoas por baixo, é 1.000 pessoas por discípulo. E Jesus está dizendo: dá comida para essa galera. Uau, gente, para pensar. Aí o discípulo tem que sair no meio daquele povo. Quem tem comida, quem tem comida? A André encontra lá 5 pães e 2 peixinhos. E eles chegam para Jesus: o que é isso? Nada, isso é nada para essa multidão toda. Entende? Se você não se responsabilizar, outras pessoas não vão ser salvas. Tem uma ministração do Juliano, ele diz: para que outros possam viver, é necessário morrer. Tem que morrer, querido. Seu conforto não está acima da sua missão. Sua vontade não está acima da sua missão. Seu querer não está acima da missão. Está virando a pregação, está saindo de aula e para a pregação. Então, vamos focar aqui, né? Mas deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. É isso. Se responsabilizar com a missão. Vamos lá. Uau. A missão requer estratégia. Jesus está dizendo: olha, tem esse tanto de gente, mas separa aí de 50, de 100. Tem que ter estratégias missionárias. A igreja tem que ter impacto evangelístico, com placas, criar estratégia, criar meios. A missão tem uma recompensa. Esses discípulos viajaram, como falei, estavam com fome, e sobram quantos cestos? Sobra quantos cestos? Sobra o suficiente para cada um deles. Agora toma aí, comem. Percebe que eles vão comer por último. Ai, Jesus, é fantástico, gente. Diante disso tudo, qual a sua posição? Você acha que você está mais confortável? Não é? Está mais confortável? Não. O Evangelho não é sobre conforto, o Evangelho é sobre dedicação. Por isso, a partir da próxima aula, você vai estar falando, nós vamos estar dando sequência à parte 2 da grande comissão, e eu quero te desafiar, sabe, a receber essa palavra no nome de Jesus. Quero orar por você, que a aula que já se estendeu além do tempo que estava previsto, mas precisa. Leia com carinho essas lições que está aí na primeira página, nas primeiras páginas da sua apostila, da página 1 à página 11. Fechado? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa aula, te agradeço por esse tempo, e peço que o Senhor desperte em nosso coração essa paixão. Tinha tanta coisa e tem tanta coisa a dizer nesse módulo, e eu tenho certeza que o Senhor há de nos dar graça de condensar isso, e que seja profundo, e que seja proveitoso e transformador. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe vocês. Até a próxima aula. Tchau.